A palavra de Deus diz que os soldados de Pilatos enfiaram uma lança nas costelas de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o seu sangue saiu todo e por diante saiu água. Então Jesus Cristo expirou e morreu. E nesse contexto da palavra de Deus que fala no Evangelho de Marcos, capítulo 16, vai dizer que o véu se rasgou de cima para baixo. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Mas através da morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu, a parede que impedia de nós se aproximar a Deus, de chegar a Deus, através da morte de Cristo, o véu se rasgou do céu até a terra. Então, cada um de nós temos acesso ao Senhor Jesus Cristo, de buscar sua presença e de glorificar o nome dele. Hoje nada mais nos impede, a não ser nós mesmos. Às vezes, muitos não querem se entregar para Cristo e receber ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É porque tem muitas coisas em sua vida que não quer abandonar, que não quer deixar, que não quer largar. Mas a palavra de Deus diz: aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Jesus estava dizendo que se nós verdadeiramente quisermos seguir a Ele, nós temos que negar os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, que nos afasta de Deus, e segue Ele. E Ele ainda diz: aquele que entregar a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, perdê-la-á, mas encontrará. Sabe o que Cristo estava querendo dizer? É que às vezes as pessoas, não todas, porque tem realmente pessoas que são pessoas de famílias, pessoas sérias, pessoas justas, pessoas que têm um bom caráter, mas tem muitas pessoas no meio da sociedade que está com a vida completamente no abismo, pessoas que estão viciadas na droga, pessoas que estão viciadas na cocaína, no crack, na cachaça, no álcool, pessoas que estão aprofundadas na prostituição, pessoas que estão aprofundadas no erro, na mentira, na inverdade. E a palavra de Deus diz que essa pessoa tem que deixar esta vida para poder ganhar a vida eterna com Cristo. Então, quando essa pessoa deixa essa vida, ela perdeu essa vida não interessa mais para Deus, não para ela. Mas quando ela se entrega para Cristo, ela ganha uma nova vida, porque a palavra de Deus diz: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E a Bíblia diz também: aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há, que não anda segundo a carne. Então, se você entregar sua vida para Cristo e crer nele como o Senhor da sua vida, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque Cristo não leva o tempo da ignorância. Cristo já te perdoou, Cristo já te justificou, Cristo já te renovou e te deu uma nova vida. Então a única coisa que nos separa de Deus é o pecado, que nos separa de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. A única forma de nós ter acesso à salvação é se arrepender dos nossos pecados. Todos nós, tanto aqueles que estão todo dia na igreja, servindo a Cristo, nós que estamos aqui pregando, evangelizando, aqueles que vão de vez em quando, simpatizante. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Aquele que não tiver pecado é mentiroso, que a Bíblia diz. Então todos nós, todos os dias nós temos que se arrepender, se entregar para Cristo. E a palavra de Deus diz: aquele que diz que anda na luz, aquele que diz que anda na luz, ou seja, aquele que diz que conhece a Deus e anda em trevas e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade.
Porque aquele que anda na luz, como na luz Deus está, tem comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de toda injustiça. Ou seja, quando nós verdadeiramente se entregamos para Cristo, nós temos comunhão com nossos irmãos, nós temos comunhão com nossos vizinhos, nós temos comunhão com todas as pessoas, nós temos comunhão com Deus. Então nesta noite Deus está dizendo através da sua palavra que o véu se rasgou, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estava, mas através de Cristo Ele nos trouxe de novo para Deus. O significado da religião é religar o homem com Deus. E a Bíblia vai dizer lá na Epístola aos Romanos que Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Então Deus, Ele não é uma religião. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus de transformar todo aquele que nele crê. O homem tem criado um peso pesado na vida das pessoas, criando muitos métodos, que às vezes a pessoa não chega à salvação que é em Cristo Jesus, porque é tanto métodos. Mas Cristo Ele só quer que nós se arrependemos e viemos andar como Ele andou. A palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de Cristo, temos que seguir a pisada de Cristo, temos que viver com Cristo. E se você vê algum que se diz que é evangelho, que entregou a vida para Cristo e compra e não paga, e que vive com a vida toda enrolada, e que vive na mesma vida que vivia antigamente, esse não serviu o evangelho verdadeiro e nem entregou sua vida para Cristo. Sabe por quê? Porque quando o homem ele entrega a sua vida para Jesus de verdade, a primeira coisa que o evangelho de Jesus Cristo faz na vida dele é mudar o caráter dele. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele traía a mulher dele, ele não trai mais. Se ele fazia as coisas erradas, ele não fazia mais, porque o evangelho de Jesus mudou a vida dele verdadeiramente. Isso aí, meus irmãos, que é o verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus. É de transformar os nossos caráteres, é de transformar a nossa vida, é nos fazer uma nova pessoa que é em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, no falar, no pensar, mas a palavra de Deus diz: mas se nós confessarmos nossos pecados, nós temos um advogado que é fiel, que é Cristo. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. A Bíblia diz que você tem um advogado que é Jesus. Ainda que teu coração te condene, mas maior é Deus que conhece todas as coisas. Talvez teu coração te condena. Sabe por que muitas pessoas entram em depressão e ansiedade? Porque o coração começa a condenar, dizendo: você não presta, você não vale nada, você só vive errando, você não vai conseguir, você é incapaz, só colocando a pessoa para baixo. Mas Deus, Ele está dizendo: se você lançar toda a tua ansiedade sobre Cristo, a palavra de Deus diz que Ele tem cuidado do teu sentimento. A palavra de Deus diz que Ele tem cuidado de você. Você não é incapaz. Deus, Ele te chamou porque você é uma escolhida de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você não é um imprestável, uma imprestável. Você é uma pessoa que tem um valor para Deus. Você é uma pedra preciosa para Deus. A Bíblia diz que uma vida, uma alma, vale mais do que o mundo para Deus. Você vale mais do que esse mundo para Deus. Vale mais do que esse universo todo. Jesus Cristo ama você. Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você. Assim como você tem um relacionamento com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, Jesus quer ter um relacionamento com você, quer ter uma vida com você. E nesta noite nós vamos orar em nome de Jesus. A minha oração nesta noite